O ministro do Supremo deve ter mandato, como ocorre em Portugal e na Itália? O ministro do Supremo pode decidir sozinho a suspensão de uma lei dita inconstitucional ou a suspensão de nomeações feitas pelo presidente da República? Eu, particularmente, defendo que o ministro do Supremo tenha que decidir isso no colegiado, ou seja, no plenário, com todos os ministros. E também deve ter mandato, como ocorre em Portugal e na Itália. E como ficam os poderes dos estados e municípios nessa crise do coronavírus? E também, como seria a aplicação do artigo 142 da Constituição, que fala na possibilidade de intervenção das Forças Armadas a pedido de quaisquer dos três poderes? É sobre esses e outros assuntos que eu conversei com o ministro Gilmar Mendes, que está no Supremo desde 2002. O ministro não foge de polêmicas e gostaria muito que você acompanhasse essa nossa conversa e deixasse ao final o seu comentário. Ministro, muito obrigado inicialmente por o senhor colocar seu tempo à disposição desse nosso bate-papo. Muito obrigado mesmo. O Brasil está vivendo aí um momento muito difícil. Fala-se até numa crise institucional. E o senhor, ministro, diferente de uma corte da época Moreira Alves, onde os ministros do Supremo pouco falavam com a imprensa, o senhor não tem receio de falar com a imprensa, o senhor não tem medo de se expor. E aí eu coloco para o senhor a primeira pergunta. O Brasil, na sua opinião, corre risco nesse momento de uma crise institucional? Paulo, não acredito que haja risco de uma crise institucional. O que nós estamos vivendo realmente, de qualquer forma, é uma combinação de crises. Elegeu-se esse novo governo, né, e resultado das últimas eleições, que faz um experimentalismo na própria relação com o Congresso e com os demais poderes, né, com o Supremo Tribunal Federal, com o Judiciário em geral, e, de certa forma, temos tido muitas crises em função dos conflitos que se insetam, dos conflitos que vêm dessa relação. E, a partir daí, passamos a ter também os problemas da Covid-19, essa pandemia que assusta o mundo, e, associada a essa pandemia, temos a crise econômica, uma vez que o único remédio, ou o remédio mais efetivo, tem sido o isolamento social. Então, isto paralisa a economia. Então, nós, na verdade, estamos vivendo crise política e estamos vivendo também essas crises da pandemia e a crise econômica. Então, nós precisamos engendrar meios e modos de superar a crise política, porque ela consome energia, e enfrentar essas duas crises que são, de fato, inelutáveis, inevitáveis. A crise da saúde e a crise econômica, que traz, como você sabe, muitas consequências. Empobrecimento, desemprego, desestruturação do sistema produtivo. Então, nós temos que cuidar dessa temática, e aí, inclusive, é a nossa função institucional, talvez, mais desafiadora neste momento. Ministro, o presidente Bolsonaro foi muito crítico da atuação dos governos no combate ao coronavírus. Melhor dizendo, ele está sendo muito crítico. Disse que os governadores se achavam reis do próprio território, que não tinham toda essa autonomia para decretar medidas restritivas de isolamento. Chegou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo disse, não, os governadores e prefeitos, em alguma medida, têm também esse poder. Essa questão, né, não pode, o Brasil não poderia estar resolvendo isso de outra forma, como, por exemplo, a Alemanha está resolvendo, ou seja, esse embate entre governador, prefeito e presidente. Isso não deveria ser assim.
Não, não deveria. Eu acho que era um momento de, se não de uma autêntica união nacional, pelo menos de maior união, e não desses conflitos. Nós temos que entender que governadores e prefeitos, sobretudo prefeitos que administram o sistema de saúde, que têm hospitais, na verdade, eles são responsáveis por 93%, 94% da prestação efetiva da saúde no sistema SUS. SUS, que, diga-se de passagem, com todas as mazelas que vêm sendo apontadas, é o nosso grande ativo nesse momento. É ele que está atendendo a população, e isso é bastante importante que se diga e que se homenageie os funcionários, o pessoal todo do SUS. Mas veja, então os governadores têm essa responsabilidade. Isso decorre, inclusive, do sistema constitucional, que diz que União, Estados e municípios têm que proteger e zelar pela saúde. Aí Então, vem você pode dizer problemas. isso diretamente para o presidente. Não disse isso diretamente para o presidente, o senhor disse? Disse isso. E aí vem problemas, por exemplo, como a questão do transporte, em que a disciplina também ela dá poderes à União, a Constituição dá poderes à União, mas também dá aos estados e municípios. Foi nesse contexto que o Supremo disse que todas as três esferas tinham suas responsabilidades e que não era papel do presidente da República decidir diretamente pela abertura de atividades comerciais em cada município, que, portanto, isso ficava nas esferas dos estados e municípios. Eu, quando estive com o presidente da República, isso já faz mais de um mês, nós conversamos sobre aquela crise que também o Brasil viveu lá atrás, a chamada crise do apagão, em 2001. E eu disse que aquela crise, que foi muito difícil, foi menos dura, menos severa do que esta, porque esta, além de envolver a saúde das pessoas, ali nós tínhamos a questão da eletricidade. Aqui, não. Nós temos o problema da saúde das pessoas. A Covid mata, né? A Covid contamina, a Covid mata, a Covid paralisa. Então, era preciso olhar isso com muito cuidado. E eu disse, é imprescindível que o senhor dialogue com estados e municípios. O que o ministro Toffoli disse para ele ontem, naquela visita que lá houve lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli disse que o governo federal tem que se articular com os estados e municípios. Para ficarmos num exemplo que é cabal, não é, Paulo? Veja a cidade de São Paulo, o município de São Paulo. São 10 milhões de habitantes ali. O prefeito, portanto, Bruno Covas, tem essa responsabilidade. É até um ato quase que de heroísmo desse jovem político que está enfrentando essa crise, ele próprio enfrentando uma doença severa, grave, não é? E está nesse combate permanente. Mas ele é responsável por 10 milhões de pessoas, ele é responsável pelos hospitais, hospital de campanha e tudo mais. Então, é preciso que haja essa união. E isso houve em outros países. Isso houve, como você disse, na Alemanha. A Itália começou também com uma desinteligência, depois eles tiveram que se encontrar, portanto, havia problemas também de concepção federativa. A Espanha também. E nós estamos nos dando o luxo de fazer esse tipo de crise dentro de uma crise que já é por si só suficiente para drenar todos os nossos recursos. Veja que da noite para o dia as nossas empresas estão esvaziadas de recursos. Veja o que aconteceu com as nossas empresas aéreas, com o transporte coletivo das cidades, com a indústria. Ontem ainda o discurso dos industriais, né? A indústria automobilística, que hoje, o resultado de hoje está sendo publicado, quer dizer, teve a mais baixa produção de toda a história da indústria automobilística no Brasil. Então, sabe, isso é chocante, porque isso repercute em cadeia. Como o senhor disse, ministro, essa questão das competências, sobretudo em matéria de saúde, está prevista na Constituição, a competência comum, Estado, município e União. Tanto é nessa competência que surge a gestão tripartite do SUS, que está prestando, que nesse momento é uma espécie de salvaguarda nossa. Agora, isso não dá poderes, né, ministro, exponenciais a um prefeito, a um governador, para mandar prender
quem, por exemplo, esteja na rua, não esteja isolado em casa. Isso não, como a gente viu cenas aí. Não, sem dúvida nenhuma, aqui ou acolá nós podemos ter exageros. Em alguns países, eu acompanhei, Portugal encerrou agora o estado de emergência, o terceiro estado de emergência, o que, portanto, prorrogou 2 vezes o estado de emergência decretado. E em Portugal, como você sabe, na verdade, seria realmente uma grave infração sair de casa, a não ser por razões que estavam previstas. Ir ao médico, buscar remédio na farmácia ou, eventualmente, buscar suprimentos, víveres para ficar em casa. Nós não chegamos a isso, até tivemos desconfiança, discutimos se seria o caso de ter estado de defesa ou estado de sítio, e não chegamos a isso. Agora, é preciso que talvez nós discutamos esse ordenamento e que sigamos, de fato, as prescrições. Que só saiam aqueles que precisam sair, que são, de fato, exercentes de uma atividade essencial, e que sigamos as prescrições das autoridades. Porque o tema é sério. Nós estamos vendo o sistema colapsar. O sistema de saúde está colapsado. Ainda anteontem, alguém do Ceará me ligava e dizia que tinha saído às 6 horas da manhã para ir ao barbeiro, exatamente para não encontrar ninguém. Tinha arranjado, portanto, um horário muito específico. E se deparou com uma cena macabra em Fortaleza, que eram os carros de funerária. Então, veja, é isso que nós estamos vendo. Agora houve o lockdown em Fortaleza, houve o lockdown em São Luís. Manaus, que inicialmente não aparecia como um ponto de preocupação, está com aquele quadro que nós vimos, amontoando mortos. Veja, há um quadro de preocupação. O Rio de Janeiro, o ministro Mandetta já advertia para a situação do Rio de Janeiro, com aquelas favelas, com as más condições de habitação que lá existem e tudo mais. Veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Já está liderando a curva de letalidade. Então, nós devemos levar isso a sério. E talvez não devamos maximizar um ou outro episódio como esse que você falou. Ministro, agora é o seguinte, né? Nos outros países, na Itália, na Alemanha, Portugal, não foi a justiça que decretou o lockdown. Foi a própria administração, o executivo. Aqui no Brasil, é o judiciário que está decretando o lockdown. O judiciário que está aí o tempo todo sendo questionado. Depois eu vou perguntar sobre isso, a questão envolvendo a nomeação do Ramagem para a Polícia Federal. Não é exigir demais que, nesse momento, o judiciário acabe assumindo o papel que é do gestor, que é do executivo, decretando o lockdown, quando, na verdade, isso é a função dele, do judiciário? Eu tinha a impressão de que, em alguns casos, é uma intervenção do judiciário quase que reclamada pelo próprio executivo. Eu imagino que, não fiz essa verificação, embora o conheça e com ele prive, o governador Flávio Dino, que é um jurista experiente, certamente viu nesta decisão lá tomada em São Luís o remédio adequado, porque, como você mesmo disse, há uma série de dificuldades na implementação desse estatuto de isolamento social. Então, certamente, alguns governantes estão entendendo que o decreto judicial dá os instrumentos, inclusive, para uma eventual imposição de constraint, como uma eventual desobediência. Nós precisamos olhar isso no devido contexto. E se houver exagero por parte do judiciário, que se recorra. O que eu vi, por exemplo, aqui no Distrito Federal, eu ouvi do próprio governador que ele explicaria ao judiciário, a uma juíza que está acompanhando isso, e que ele explicaria todo o plano e como estava todo o quadro. A mim me parece que essa é mais uma função de controle e a gente tem que minimizar um pouco essas decisões judiciais. Acho que agora no Rio de Janeiro está sendo tomada pelo próprio governador e eventualmente pelo prefeito,
e nós precisamos olhar isso com muita atenção. E se houver eventual exagero por parte de algum juiz, se recorre para o tribunal, como você sabe muito bem. Certo. Ministro, a questão que chamou a atenção nos últimos dias no noticiário, duas liminares do Supremo Tribunal Federal. Uma impedindo a posse do Ramagem na Polícia Federal e a outra liminar suspendendo o retorno dos membros da Embaixada da Venezuela ao país, determinada pelo governo brasileiro. E as duas decisões, ministro, tomadas, por um ministro individualmente. Nesses casos, ministro, não seria, e o regimento do Supremo fala isso, essas decisões monocráticas, ainda mais decisões num ambiente tão delicado, essas decisões não deveriam ser do colegiado. Hoje, com o recurso da internet, não poderia uma liminar dessa ser deferida ou indeferida pelos 11 ministros e não apenas por um? Nós estamos com muita dificuldade, como sabe, até mesmo para termos as nossas reuniões. Nesses tempos mais próximos agora, estamos com esse plenário virtual em funcionamento. Foi até uma feliz coincidência. Eu vi aí a iniciativa do ministro Marco Aurélio de propor que houvesse uma reação e que houvesse uma disciplina no regimento interno. E eu tenho dito que tanto a Lei 9868 quanto a Lei 9882, ambas de 99, elas já prevêem que liminares em ADIM, ADC, ADO e ADPF sejam dadas pelo plenário, a não ser que não haja essa possibilidade, mas aí se poderia colocar imediatamente. Então, nesse caso, os temas poderiam ser colocados em plenário. Em mandado de segurança, não é essa a previsão, mas também se pode fazer isto e se pode chamar o plenário. Acho que é um debate importante que, certamente, no momento pós-Covid, nós vamos ter que discutir. Em parte, pelo menos é importante que se diga, legem habemos. Já temos lei disciplinando que o plenário decida sobre essas matérias, e eu acho importante que se discuta isso. Agora, nos dois casos, vamos anotar, no primeiro caso, eu acho que foi uma crise interna, o caso do delegado Ramagem, e que levou o ministro da Justiça a fazer imputações graves ao presidente da República e que levou o procurador-geral da República a abrir um inquérito criminal para investigar esses fatos que foram apontados pelo ministro da Justiça. Foi nesse contexto, portanto, que o ministro Alexandre de Moraes concedeu a liminar. O outro episódio referido por você é uma liminar da relatoria do ministro Barroso, que aqui, a rigor, salvo o melhor juízo, não envolve questão de política externa, mas apenas cuidados sanitários e humanitários. Portanto, foi uma medida só de tempero, tendo em vista o momento pelo qual nós estamos passando. Então, é preciso olhar isso também com todas essas cautelas. Mas o Supremo já chega nesse momento, não é, ministro, com 80% de suas decisões hoje de liminares, concedidas monocraticamente, ou seja, apenas por um ministro. Essa situação, mesmo antes dessa crise, já vinha levando ao debate na academia e na própria política. Isso deve ser revisto. Não, certamente nós vamos rediscutir isso, sobretudo agora que temos a oportunidade de levarmos muitas dessas discussões para o plenário virtual, não é? Portanto, com a possibilidade de pedir de vista, destaque e tudo mais. Acho que com isso perdemos, inclusive, a razão de eventualmente decidirmos e não levarmos a matéria ao plenário. Ministro, o Brasil tem vivido aí situações de muita tensão, né? E é muito invocado hoje o artigo 142 da Constituição por aqueles que defendem uma intervenção militar, dizendo
que a intervenção militar seria uma intervenção constitucional com base no artigo 142. O artigo 142 da Constituição fala que, deixa claro que as Forças Armadas, né, são Forças Armadas não de governo, são Forças Armadas de Estado. E tanto assim que qualquer dos três poderes poderiam acionar as Forças Armadas, uma intervenção das Forças Armadas na defesa da lei e da ordem. Ou seja, nesse cenário, o próprio Supremo Tribunal Federal, como a presidência do Supremo Tribunal Federal, poderia acionar também as Forças Armadas. O senhor vê espaço nesse momento para que uma eventual intervenção e como que seria essa intervenção na chamada defesa da lei e da ordem? O que seria exatamente isso? Então, eu vejo já desde algum tempo essas manifestações de seguidores do próprio presidente Bolsonaro com essa consideração: vamos voltar ao AI-5, ou vamos editar ou reeditar o AI-5, ou vamos usar o artigo 142, ou 142 neles. Vejo que há uma certa confusão. O AI-5 é um instrumento da ditadura, é um instrumento ditatorial. Não há quem não se envergonhe de ter convivido com o AI-5. De fato, fala mal de nós em termos institucionais, é um instrumento da ditadura e não faz bem para as Forças Armadas ter se apoiado no AI-5. Isso é preciso deixar muito claro. É um instrumento de ditadura. Fechou o Congresso, amputou o Supremo Tribunal Federal, tirou membros do Supremo Tribunal Federal, fez aposentadoria de juízes, limitou ou acabou com o habeas corpus em crimes contra a segurança nacional. Portanto, é um instrumento ditatorial e isso precisa ser de uma ruptura institucional. De uma ruptura institucional. O 142 é um instrumento democrático. Foi amplamente discutido no texto constitucional de 88. E, como você disse, é para ser utilizado pelos três poderes para a manutenção da lei e da ordem. É um papel importante das Forças Armadas enquanto poder moderador. E veja, nesses 30 e poucos anos de vigência da Constituição de 1988, tem sido utilizado para pacificar estados, greves de policiais, motins, tem sido utilizado. Recentemente foi utilizado no Ceará. Foi utilizado até com muita moderação, com excesso de moderação, diria eu, porque havia amotinados. Mas aí, por interesse político, fizeram uma GLO de 7 dias, prorrogável por mais 7, em função da confusão política. Só que o estado do Ceará estava com greve de policiais. Aqui, e ainda estava no Ministério da Justiça o ministro Moro, acho que foi utilizado de maneira imprópria a GLO. A GLO lá teria que ter sido mais alargada e não foi no interesse, talvez, político de fortalecer grevistas, e isto não se justifica. Greve de policiais, greves de agentes armados é um crime em si mesmo, né? E isso precisa ser repudiado. Então, eu acho que isso é fruto de uma confusão. Mas porta-vozes das Forças Armadas já disseram claramente que eles não estão à disposição desses movimentos. Até porque, como eu disse em outras entrevistas, isso é uma grave injúria que se comete com as Forças Armadas. Dizer que vão usar as Forças Armadas para fechar o Congresso ou fechar o Supremo é dizer que as Forças Armadas não são órgãos de Estado, mas sim de governo, que são milícias de um movimento político. E isso é a mais grave injúria que se pode cometer com as nossas Forças Armadas. Portanto, as Forças Armadas repudiaram e têm repudiado isto. Tanto porta-vozes da reserva como porta-vozes da ativa. E aí eles começam a dizer que eles vão constituir uma própria milícia. Que, como você sabe, é crime. Dizer, não, agora nós temos liberdade para comprar armas e munição e vamos organizar as nossas próprias milícias.
será mais fácil para serem surpreendidos, portanto, certamente serão presos. Agora, o próprio presidente, num certo discurso, numa manifestação, disse, né, ele é o comandante supremo das Forças Armadas, está na Constituição, ele disse que as Forças Armadas, nesse momento, estão ao lado dele. Não vejo nenhuma razão para não estarem, porque, de fato, ele é presidente eleito e, nessa condição, é o chefe o Supremo das Forças Armadas. É assim que diz a Constituição. Mas não para romper a Constituição, é para aplicar a Constituição. Ministro, nós tivemos aí a saída problemática do ministro Moro. O senhor já vinha no embate há muito tempo dentro do próprio Supremo, falando da República de Curitiba. E o senhor, no dia da saída dele, né, o senhor foi ao Twitter e disse que, na verdade, falou, entre aspas, criação de heróis e projetos pessoais de poder. O senhor via que o ministro Sérgio Moro ele tinha um projeto pessoal de criação de poder, com toda a história dele na Lava Jato? Paulo, eu tenho a impressão de que todos nós, brasileiros, que acompanhamos a cena jurídica e a cena judiciária, reconhecemos a importância do trabalho dessa chamada Operação Lava Jato. Como reconhecemos a importância de muitas dessas operações que têm sido realizadas. Mas é também perceptível que a Lava Jato se tornou, ou quis se tornar, ou pretendeu se tornar, um movimento político. Você que vive intensamente a história do direito e da advocacia, certamente acompanhou as 10 medidas propostas por Curitiba, que, a rigor, eram medidas autoritárias. Por exemplo, quase que proibia a concessão de liminar em habeas corpus. E isso foi apresentado e chegou até, creio que, a merecer um relatório que foi vencido na Câmara do então relator na Câmara, Onyx Lorenzoni. Então, isso se tornou um tipo de movimento político. Toda vez que se decidia algo no Supremo, a propósito de matéria criminal, dizia-se isso contraria a Lava Jato. Quer dizer, o Brasil tem essas singularidades, né? Inventa essas jabuticabas. O rabo passou a abanar o cachorro e não o cachorro abanava o rabo. Quer dizer, Curitiba é que dizia o que nós devíamos fazer. Isso passou a ter influência, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Alguns tribunais desapareceram nesse contexto, deixaram de ter funções de controles, eram apenas locos de passagem, submetidos a um autêntico autoritarismo. O Moro, juiz, decidiu vazar, em nome do interesse público, as tais declarações do Palocci, no meio do processo eleitoral. Eu não tenho dúvida de que, a mim me bastam os fatos, que ele tinha lado na disputa. Depois ele aceita ser ministro do governo Bolsonaro. Mas lado no sentido de fazer campanha? Acho que sim. De alguma forma, ele tomou decisões que tinha esse viés, né? Portanto, ele aceita ser ministro do governo Bolsonaro, considerando que não era pouco o que ele tinha feito. Ele tinha sido decisivo na prisão do principal adversário do Bolsonaro na eleição, que era o ex-presidente Lula. Portanto, ele fez um caminho bastante singular e, de certa forma, está pagando por suas escolhas. Mas a condenação dele foi confirmada em 2 instâncias, o ministro. Não ficou só na voz dele, na condenação dele. Agora Atibaia acabou de ser condenado de novo. Sim, vamos examinar isso. E, como eu disse, de alguma forma, os tribunais de controle, nesse contexto, tinham desaparecido. Se houve algum forte de resistência nesses tempos, foi no Supremo Tribunal Federal. O que eles colocavam contra o senhor, ministro, é que eles prendiam e o senhor soltava sempre muito rápido.
tanto em relação a Curitiba quanto com relação ao Rio de Janeiro? Não sei, dependia da questão. Aqui são os pressupostos ligados à prisão provisória, se há justificativa ou não para a prisão provisória. Se a instrução processual já se encerrou, se não há maiores riscos para a instrução processual penal, a Constituição não permite a manutenção da prisão provisória. Agora, o que eu tinha como visão? Não permitir que a prisão provisória fosse usada como instrumento para levar à delação, como tipo de instrumento de tortura. Me honra muito a crítica da parte deles. Ministro, nós estamos aí, já vivemos 2 processos de impeachment desde a redemocratização. E hoje, há mais de 2 dezenas de pedidos de impeachment hoje no Congresso Nacional, na mesa do presidente da Câmara dos Deputados. O senhor acha que não é muito para a nossa jovem democracia ter que conviver com mais um outro processo de impeachment? E o presidente que foi eleito também legitimamente? Eu faço votos que nós resolvamos as nossas questões políticas, se possível, sem interrupção do mandato presidencial. E eu até, como você sabe, tenho discutido, já vinha discutindo já de alguns anos até hoje, eu já vinha discutindo a questão do semipresidencialismo. Você que conhece tão bem Portugal, sabe que Portugal fez esta opção e tem sido bem sucedido. O presidente é eleito diretamente, não obstante, não tem poderes administrativos, ou tem poderes administrativos muito restritos. E a luta política fica no parlamento, onde se forma a maioria e se elege um primeiro-ministro. Eu acho que no futuro o Brasil vai ter que discutir o seu próprio modelo presidial. Nós experimentamos esse chamado presidencialismo de coalizão, tivemos muitos problemas ao longo desses anos e dos 4 presidentes anteriormente eleitos, só 2 terminaram o mandato, não é? O presidente Fernando Henrique e o presidente Lula. O presidente Dilma e o presidente Collor sofreram impeachment. Então, isso é um grau enorme de instabilidade e sinaliza que há algo de patológico no nosso sistema que precisa ser examinado. Tanto que o presidente Bolsonaro, no primeiro momento, não queria negociar com o Congresso, mas aprovou lá reformas importantes, como o da Previdência, sem ter uma base parlamentar de maioria. E agora ele parte para uma composição com o Centrão. O que se coloca aí é aquela tática do governo de coalizão com distribuição de cargos. Ou seja, voltamos à mesma história. Isso terá que ser examinado. Eu tenho a impressão de que o presidente fez uma opção de eventualmente ter técnicos, ter o apoio de técnicos também militares das Forças Armadas, e ele optou por ter representantes não das lideranças partidárias, assim, mas das chamadas bancadas parlamentares representativas de determinadas forças, evangélicos, agronegócio e assim por diante. Saúde, portanto, aquelas bancadas suprapartidárias que se formam no Congresso Nacional. E, aparentemente, essa bancada não lhe deu o apoio suficiente. Justiça se faça ao Congresso Nacional, eu tenho a impressão de que a reforma da Previdência foi aprovada mais por um sentimento de necessidade de que a reforma precisava ser votada do que por articulação partida do próprio governo. Acho que as reformas vinham sendo conduzidas internamente dentro do próprio Congresso Nacional, né, dentro desse contexto, e várias reformas têm sido feitas assim. Nós mesmos vimos agora a reforma, a chamada PEC da guerra do orçamento, em que começou com uma elaboração acadêmica, doutrinária, o professor Zé Roberto Afonso, que você conhece, eu, o ministro Bruno Dantas, começamos a discutir que era necessário ter um orçamento de guerra. E, a partir daí, essa ideia se articulou e chegou ao presidente Rodrigo Maia, que a conduziu no Congresso, e é esse o resultado. Veja,
está se dando ao governo um instrumento importantíssimo de governança e de governabilidade, mas isto não partiu de uma articulação do governo, veio de fora. Agora, ministro, o senhor citou, é importante que esse diálogo institucional continue, não é isso? Sem conflitos existem, mas o que não pode haver é um confronto, onde o poder tente suprimir o outro. O senhor citou aí Portugal. Portugal, Itália, até Alemanha. Lá, os ministros do Supremo têm um mandato definido. Em alguns lugares, se eu não estou equivocado, 9 anos, outros de 11 anos, sem recondução, onde a escolha é quase que tripartite. Um terço o próprio judiciário escolhe, outro terço o Congresso, outro terço o Executivo. Aqui no Brasil tem discussões, tanto no Congresso quanto na academia, quanto à viabilidade desse modelo, porque, para alguns críticos, deixar um ministro do Supremo 30, 40 anos no poder, no Supremo, isso seria muito poder. Como é que o senhor vê esse movimento? Esse é um debate que nós precisamos ter e saber se de fato vai funcionar, sobretudo não tendo nós um regime parlamentar de governo. Se você olhar a situação em Portugal, se exige uma maioria muito qualificada para a escolha dos juízes da Corte Constitucional e não raramente, como eles dizem lá, chumbam os nomes que são apresentados. Agora mesmo eu vi o caso de uma pessoa que é muito minha amiga e altamente qualificada, que foi recusada, Vitalino Canas, nome clássico lá da Universidade de Lisboa, e que foi recusado por conta do seu passado de parlamentar e de secretário de governo do governo Sócrates. Portanto, acabou sendo recusado. Também lá há um tipo de politização em relação a esse tema. Os mandatos normalmente são longos, no caso da Alemanha, 12 anos, portanto é um mandato bastante longo e, em geral, muitos dos nossos colegas não ficam mais do que 12 anos ou 10 anos. Normalmente nós temos essa vitalicidade, que agora foi um pouco alargada com os 75 anos, mas até então nós tínhamos aquele limite de 70 anos. De qualquer forma, é um debate que nós temos que escolher e desenvolver e saber se queremos ter essa mudança, inclusive como que se vai dar a indicação. Porque se vamos dividir, divide-se o poder do presidente da República com quem? Com o Senado, com a Câmara, quem mais? Não é? Então, isso precisa ser ordenado. É bom ver que nós temos algum tipo de escolha feita pelo Congresso, Câmara e Senado. Eles escolhem membros do CNJ, do CNMP. Eles escolhem também membros do Tribunal de Contas da União. Todos nós estamos contentes com essas escolhas, quer dizer, são boas escolhas, são escolhas que têm viés político. Isso, por exemplo, para o Tribunal de Contas da União, em princípio, eles escolhem parlamentares que estão optando por encerrar a carreira, as mais das vezes. Isso é bom. Não quero discutir isso, é preciso só olhar como que se faz. Você sabe, por exemplo, que a própria escolha que a ordem faz para os tribunais é muito contestada e muitas vezes faz parte de acordos políticos, no que diz respeito à composição do STJ, à composição dos TJs. Em suma, é preciso olhar isso com olhos críticos na dimensão da vida como ela é. Eu já estou terminando, ministro, e aproveitando mais da sua paciência para duas colocações, duas perguntas. Primeiro, o senhor tem se emocionado muito, um dia eu presenciei o senhor se emocionado ao falar das pessoas invisíveis, né, que nem tem CPF para receber os ditos R$600. Esses dias também falou da situação crítica das favelas. Isso está chamando a atenção. Quer dizer que a nossa realidade passava desapercebida aos tribunais, despercebida aos tribunais? Eu acho que nós convivemos, naturalizamos isso. A questão das favelas, veja você que nós inventamos um eufemismo. Passamos a chamar de comunidades, né? E naturalizamos isso. E esquecendo todas as mazelas que lá estavam. Eu me lembro que no IDP eu assisti a uma palestra do Beltrame que defendia a ideia da urbanização das favelas, aquelas chamadas
UPAs, aquele programa ou UPP, aquele programa de ter a polícia nas favelas, e ele insistia nisso. Ele dizia, os próprios movimentos de direitos humanos diziam, mas com isto, nas favelas vai haver a possibilidade da polícia andar. Ele disse, não só da polícia, o que é natural, mas também as ambulâncias vão poder entrar, outros carros vão poder entrar. Em suma, era preciso olhar isso. Veja que hoje, e na pandemia esse quadro está consolidado, se revela e se desvela que nós temos um índice enorme de tuberculose nas favelas. As más condições sanitárias. Algumas cidades estão sendo atingidas de maneira flagrante por isso, também agora nesta crise. Amapá, por conta das más condições de moradia. Belém, veja você. Portanto, eu tenho dito, nós vamos ter que colocar esse tema na agenda. Nós vamos ter que discutir isto. E vamos ter que priorizar essa questão. Somos a 8ª, ou 9ª, ou 10ª economia do mundo. Não sei como que nós vamos sair dessa crise, mas, em suma, nós precisamos dar prioridade a isso. Veja você que decidimos dar esses R$600 às pessoas. Muitas dificuldades, muita discussão no âmbito do governo. Mas depois tínhamos enorme dificuldade de localizar essas pessoas, porque eles estão nessa lista dos chamados os invisíveis, se é que existe essa lista. Então, isso precisa ser priorizado, né? Nós, de fato, tenho discutido até com vários colegas que nós temos que discutir, como discutimos há 20 anos a lei de responsabilidade fiscal, nós temos que discutir uma lei de responsabilidade social, independentemente da posição partidária que nós tenhamos. Essa posição da naturalização de alguns dados realmente chama a atenção. Quer dizer, nós temos 60 mil mortes por ano de pessoas, de assassinatos no Brasil, vítimas de assassinatos. Nós temos mais de 40 mil mortes no trânsito. Quer dizer, são pandemias com mortes, né, pandemias de caos social instalado, e o Brasil deixou de se alarmar com esses números. E os números da pandemia nos trazem para esse confronto. Agora, para terminar, ministro, uma liminar do senhor no passado impediu que o ex-presidente Lula assumisse um cargo de ministro no governo da então presidente Dilma Rousseff. Quem o criticava duramente no passado, hoje lhe vê com simpatia, hoje lhe apoia. E o contrário, quem antes via a sua posição no Supremo com simpatia, hoje o critica duramente. Eu queria que o senhor falasse para nós. Quem é o ministro Gilmar Mendes? Como o senhor se define? Não, eu sou uma pessoa, acho que sou um social-democrata, sou uma pessoa que defende a democracia, mas uma democracia de viés social, e sou um defensor, acho que bastante severo, do Estado de Direito. Ao longo desses anos, eu acho que mudei pouco de posição. Você há de se lembrar que me apontavam no Supremo Tribunal Federal como o líder da oposição, dizendo que eu fazia um contraponto muito forte ao governo do PT. Depois eu brinquei, quando houve a evolução aí da Lava Jato e todos esses debates, que quem quisesse encontrar petistas poderia ir no meu gabinete, porque lá estavam sempre um ou outro petista, e hoje nós temos uma relação muito clara. Eu acho que eu não mudei, acho que, de fato, eu estou mais ou menos no mesmo lugar, com os meus princípios, é isso que me faz, pelo menos, respeitado na academia. Eu terei erros e acertos ao longo do tempo, e a história vai dizer, os meus biógrafos vão cuidar eventualmente disso, aqueles que vierem estudar a minha biografia, mas, de fato, acho que eu me mantive coerente nesses tempos todos. O senhor, às vezes, já foi duramente criticado pela imprensa em determinado momento. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também criticava o tratamento da imprensa, o mesmo aconteceu com o ex-presidente Lula. E hoje está havendo esse embate com o atual presidente Jair Bolsonaro. O senhor que já lidou com a imprensa, lida com a imprensa, que conselho o senhor teria que dar hoje a uma liderança política que é fustigada pela imprensa, o senhor daria?
Eu tenho a impressão que nós temos que ter respeito para com a imprensa. Eu, como você sabe, eu muitas vezes sou crítico da imprensa. Eu digo, por exemplo, que essa fase difícil em que o Brasil se envolveu, eu acho, e que levou até a eleição do Jair Bolsonaro. Eu disse esses dias numa entrevista que teve grande repercussão na Rádio Gaúcha, eu disse que, de alguma forma, a Lava Jato é um pouco pai ou mãe do bolsonarismo. Uma doutrina de viés autoritário que produziu isto que nós temos visto. Sem os exageros da Lava Jato e a sua doutrinação política, nós não teríamos produzido isso. Mas a Lava Jato só chegou aonde chegou graças a um tipo de cegueira utilitária por parte da mídia. A mídia foi extremamente conivente, benevolente com isto. Nós não falamos aqui de um personagem que, de certa forma, foi chefe de muitas dessas operações e as conduziu, inclusive, com colegas do Supremo Tribunal Federal. Hoje parece que jaz sobre ele uma pedra de cal e tudo mais, que é Janot. Veja, Janot era o chefe da Lava Jato, mas um sujeito que, nesse seu epitáfio, nessa sua obra de memórias, em que ele decide fazer um tipo de harakiri, um suicídio, ele declara que a partir das 3 horas da tarde ele já estava embriagado, que quando convidado pelo PT, pela Dilma, para ser o procurador-geral, ele lá chegou atrapalhado porque estava bêbado. Portanto, foi esse sujeito que conduziu muitas dessas operações. Então, todos nós temos que fazer reparos. Mas a mídia escondeu esses pecadilhos do Janot. Certamente ela sabia que a partir das 3 horas da tarde ele já estava bêbado. Mas como ele era importante para aquela engrenagem, ele foi poupado. Então, tudo isso precisa ser dito. Mas, de qualquer forma, eu prefiro uma imprensa ruim do que a inexistência da imprensa. A imprensa é fundamental. Por isso que é importante que a gente faça eventual correção e que a gente aponte os erros e diga, e dialogue. Essa é a recomendação que eu faço sempre. Ministro, agora, quando o senhor fala da Lava Jato, eu recebo muitas perguntas que dizem o seguinte: se foi tudo tão assim forçado, como que os réus, espontaneamente, confessaram suas corrupções e devolveram bilhões e bilhões de reais aos cofres públicos? Se não fosse a Lava Jato, esse dinheiro teria sido devolvido? Não, eu já reconheci do início que ela tem méritos e que são inegáveis. Talvez até, veja, tinha tanto dinheiro que se chegou até aquela fundação Dallagnol, que teria 2 bilhões de fundo. Eu brincava com os nossos amigos portugueses que aquilo corresponderia àquela fundação Calouste Gulbenkian lá de Portugal, que é a joia da coroa em Portugal. 2 bilhões de reais a Petrobras passou entregou um cheque ao Dallagnol, graças à intervenção do Supremo, que esse dinheiro não foi distribuído aí por vários interessados que estavam e que criaria uma fundação para remunerar essa gente que faria palestras combatendo a corrupção no Brasil. Ministro, quero te agradecer imensamente e, por fim, eu queria que o senhor deixasse a sua impressão, o seu desejo. Como o Brasil deve estar até 2022? O que o senhor imagina para o nosso Brasil? O senhor deseja? Eu quero que nós façamos um debate bastante crítico, um diálogo bastante intenso e que nós reparemos todas essas mazelas. Vamos cuidar da economia, vamos cuidar das pessoas e vamos nos fortalecer para enfrentarmos os desafios que se nos colocam. Um grande abraço, ministro. Muito obrigado por sua atenção. Paulo, Obrigado prazer, mesmo de coração. prazer. Um abraço.